Olá, meu nome é Bruna e eu sou graduanda de Arquitetura e Urbanismo na UNB. O nome do meu PIBIC é Islamabad, Paquistão e Brasília, Brasil, duas capitais, suas estratégias de configuração da paisagem. A minha orientadora foi a Luciana Sabor. O objetivo da minha pesquisa é estudar as configurações urbanas que auxiliam na criação do valor simbólico dos espaços monumentais, que foram criados a partir da arquitetura moderna, usando Brasília e Islamabad, que é a capital do Paquistão, como exemplos. E, além de ambas serem inauguradas em 1960, Islamabad e Brasília estavam inseridas em um contexto muito similar durante esse processo de criação. Uma nova capital brasileira, ela começou a ser cogitada a partir da proclamação da República, em 1889, e o mesmo aconteceu no Paquistão, que, a partir dessa independência das Índias Britânicas, eles tinham o objetivo da criação de uma cidade modelo para os demais centros urbanos paquistaneses. Como metodologia, foi utilizado o livro Cidade Pós-Compacta, no qual os autores reconhecem estratégias projetuais aplicadas no meio urbano de Brasília. Então, foram definidas nesse livro e utilizadas na minha pesquisa 3 estratégias projetuais: a balizagem, que é a criação de marcos referenciais da paisagem, a terraplanagem, que é a manipulação e tratamento do terreno, e, por fim, o ajardinamento, que é a inserção da vegetação como elemento da paisagem. Um pouco sobre as capitais modernas. Tanto Brasília quanto Islamabad fazem parte de um grupo de capitais construídas utilizando os preceitos do movimento moderno, que foram influenciados pelos congressos internacionais de arquitetura moderna, especialmente o de 1933, no qual foi elaborada a Carta de Atenas, que é um manifesto que orientava o desenho das cidades funcionais modernas. E essas cidades propunham a reconfiguração da paisagem urbana através da setorização, a separação de fluxos de automóveis e de pedestres, a valorização de espaços verdes e diferentes propostas de quadros residenciais. Sobre as críticas ao urbanismo moderno, para certos teóricos que são a favor da cidade tradicional e compacta, como, por exemplo, o Yangel, essas características são entendidas como falhas urbanas que geram necessidade de espaços subutilizados, como os vazios urbanos. E depois de mais de 50 anos após as construções da cidade, seus habitantes já se adaptaram a esse novo modo de morar, o que justifica a necessidade de novos estudos e considerações sobre o planejamento urbano que desafiem os consensos dessas críticas que são muito consolidadas e aceitas. Em relação à monumentalidade, a produção de monumentos ao longo da história humana, o controle do espaço, e especialmente dos elementos monumentais, foi por parte exclusiva de classes dominantes, e é uma forma de demonstração de ostentação, grandeza e, sobretudo, poder social, como a gente pode ver Versalhes como exemplo. Esse vínculo entre espaço e poder foi debatido no meio moderno. No início desse movimento, na década de 1920, havia um consenso de que a arquitetura moderna não tinha interesse em se tornar um instrumento de poder das classes dominantes. Então, eles rejeitavam a monumentalidade. Mas esse pensamento ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e um autor chamado Gideon afirma no seu texto 9 pontos sobre a monumentalidade, em 1943, que a monumentalidade do movimento moderno estaria em edifícios que representassem e trariam benefícios a uma comunidade. E, então, no movimento moderno, a manipulação da paisagem e o vazio urbano seriam as ferramentas de destaque para a criação de símbolos nas cidades. E, por sua vez, esses símbolos deveriam exercer um papel representativo democrático. Assim, então, um pouco sobre Islamabad. Assim como Brasília, o projeto urbanístico de Islamabad é um dos grandes exemplos de capital moderna do século XX. Por sua vez, sua construção foi justificada para além da criação de uma nova identidade que representasse o governo, mas também se objetivava a criação de uma cidade modelo para os demais centros urbanos paquistaneses. O projeto realizado por Konstantinos Doxiadis seguia os mesmos preceitos já discutidos do urbanismo moderno, que é a Carta de Atenas e tal. E, no entanto, é importante destacar que, devido a questões políticas e financeiras da época, no país, o projeto do Doxiadis não foi construído por completo, fazendo com que Islamabad tenha se perdido no planejamento e na execução. Então, agora, as estratégias projetuais que a gente encontra em Islamabad e também em Brasília, a cidade ela foi implantada perto das colinas de Margala, e o setor administrativo da cidade, que seria comparativamente como se fosse o eixo monumental de Brasília, esse setor administrativo é uma área mais próxima das colinas, o que foi intencional, que, por sua vez, elas são usadas como plano de fundo para o setor, na intenção de corroborar como simbolismo e a importância dessa área na paisagem. E, dessa maneira, é possível afirmar que Doxiadis usou a estratégia de balizagem na implantação de Islamabad, que é a criação de marcos referenciais na paisagem. Em relação à terraplanagem, o Palácio Presidencial ele foi construído em cima de uma
uma colina, de um morro, para parecer maior e mais imponente. E as colinas laterais, elas foram destruídas para evitar destacar os demais edifícios na paisagem. Então, dessa maneira, os edifícios ao lado do Palácio Presidencial, que é esse aqui do meio, eles parecem bem menores, tanto em volume quanto em altura, se comparado com o Palácio Presidencial. Então, é possível perceber que, através da paisagem, dá para ler que a prioridade do governo é o próprio presidente. E em Islamabad foi criada uma praça para cada edifício, que fica aqui, aqui e aqui. E, diferente do que aconteceu na Praça dos Três Poderes em Brasília, que representa uma convivência pacífica entre as sedes máximas do poder nacional em um só espaço. Então, isso pode demonstrar que o ajardinamento pode agregar ou separar os poderes governamentais, dependendo da simbologia que o governo e o arquiteto pretendem passar, né, para o pessoal. Foi proposto uma nova compreensão da cidade moderna pós-compacta, desvinculada da crítica prevalecente que contempla a estrutura da cidade tradicional como ideal. Portanto, tem a necessidade de compreender o vazio dessas novas capitais para além dessa funcionalidade, ou como uma consequência de grandes distâncias, e estudar o vazio como uma ferramenta no planejamento urbano e na criação de símbolos e contextos urbanos. Essas são minhas referências e muito obrigada.